queridos, boa noite. É um prazer estar com os irmãos aqui nessa noite. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e que você possa sair dessa noite com as respostas que você veio buscar. Amém? Vamos nos levantar e abrir as nossas Bíblias em Salmos 42. Versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas, né? De respostas, de bênçãos, de cura, de alguma direção, mas a maior recompensa que nós temos é a presença de Deus. Nós devemos buscar a presença de Deus todos os dias, assim como a corça busca pelas correntes das águas todos os dias. A nossa alma precisa buscar o Senhor Jesus todos os dias. E o que a tua alma tem buscado hoje? O que a tua alma tem buscado durante a semana? O que a tua alma tem buscado nesses dias? Muito mais do que as bênçãos, nós queremos o dono da bênção, amém? E nós vamos cantar esse louvor em forma de oração, né? E nós vamos entregar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa oração. Senhor Jesus, eu louvo o teu nome, Deus, porque tu és bom. O tempo todo tu és bom. Não importa a circunstância, Senhor, em que nós chegamos aqui, o Senhor é bom. Não importa, Deus, o que passamos durante a semana, o Senhor continua sendo bom. Obrigada, Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua graça que nos alcançou até a hora de hoje. Nós levantamos as nossas mãos, Senhor Deus, aos céus e dizemos: teu é o louvor, tu é a honra, tu é a glória, para sempre e sempre e sempre. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o dono deste lugar. O Senhor é o dono das nossas vidas. Sem ti nós nada somos, nós nada temos. Sem ti nós não temos para onde ir. Obrigada, Jesus. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor dessa noite, Senhor. Aleluia.
Você pode dar uma salva de palmas ao único que é digno. Para o alvo eu vou. Aleluia. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Aleluia, Jesus, aleluia. Lá em Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Queridos, não existe situação impossível para Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso para salvar, para restaurar, para curar. Ele é poderoso para transformar vidas. Ele é poderoso em todo o tempo e em todas as circunstâncias da sua vida e da minha vida. O nosso Deus não está morto. Nós não brincamos de vir aqui todos os domingos e cantar louvores se nós não acreditássemos que o nosso Deus está vivo. Se nós não acreditássemos que o nosso Deus pode fazer milagre. Se nós não acreditássemos que o Senhor Jesus tem poder para salvar. Aleluia, Jesus. Aleluia. todos precisamos.
Obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada pela tua palavra em nossas vidas, Senhor. Obrigada porque nós sabemos em quem nós temos crido. E sabemos que Ele é poderoso. E sabemos que Jesus é poderoso para atuar em todas as áreas das nossas vidas. Porque Ele é a luz das nações. Aleluia. Ele é a luz das nações. Aleluia. Querido, o cântico que nós vamos cantar agora, ele não fala assim: ele vai tentar dissipar as trevas, ou ele não luta contra as trevas. Ele diz que ele dissipa o mal, ele dissipa as trevas. Porque onde Jesus chega, as trevas não prevalecem. Aonde Jesus chega, o mal tem que sair. Aonde Jesus chega, a poderosa presença do nosso Deus, as coisas têm que mudar. Porque um dia naquela cruz, Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você. Isso não foi em vão. Deus tinha um propósito em salvar a humanidade. O homem que Ele criou e tanto amou. Queridos, nós para o Senhor nós temos mais importância que os anjos. Você consegue entender isso? Você consegue entender que para o Senhor nós temos mais importância? Ele nos criou imagem e semelhança dele. Os anjos estão do lado dele, cantando, servindo, adorando, obedecendo. Os anjos estão ao lado dele. E nós, mesmo sendo infiéis, pecadores, Ele nos ama mais do que os anjos. E um dia naquela cruz, Ele entregou tudo, por mim e por você. Então que nessa noite nós possamos entender o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, como servos do Senhor, como amigos do Senhor. Que nessa noite nós possamos entender qual é a vontade de Deus para nós. Será que é vir na igreja de domingo em domingo, na quarta e no domingo? Nós temos que lembrar que Ele deu a vida dele por mim, que Ele deu a vida dele por você. Mas hoje eu quero te dizer que a luz das nações está aqui, que Jesus Cristo está aqui. E a palavra do Senhor diz que quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós. Então, querido, que nesse canto, que nesse louvor você possa se achegar a Deus, você possa se achegar ao Senhor Jesus e derramar o teu espírito, e derramar a tua alma, os teus sentimentos, porque houve sangue suficiente na cruz. Houve sangue suficiente na cruz por nossa causa. Oh Senhor, te amamos. Te amamos, Jesus. Obrigada por tão infinito amor.
Você pode declarar: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. aleluia. Oh Deus, tu és maravilhoso, tu és santo, santo, santo. Nós rendemos a ti toda a honra, toda a adoração. Nós devemos a ti a nossa vida. Nós devemos a ti, Deus amado, o nosso presente, o nosso futuro. O que seria de mim, Flávia, Papi, sem o Senhor? O que seria de nós? Ah, Deus, nós não olhamos para as circunstâncias, mas nós olhamos para o teu grande amor. Mas nós olhamos para o teu grande amor, Jesus, 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 Jesus. Aquele amor que venceu a morte. Aquele amor que nos deu mais uma chance através de Jesus. O que seria de nós, Senhor? A tua palavra diz: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós queremos te entregar a nossa vida, que é preciosa para o Senhor. Mas nós também queremos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas como forma de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós somos uma igreja que obedece à palavra de Deus. E quando nós damos com alegria, não se torna um peso, mas as janelas do céu se abrem e o Senhor nos abençoa. Querido, ofertar e dizimar não pode ser um peso. Não pode ser um peso. Jesus, nós te entregamos aquilo que o Senhor confiou a nós, Senhor. Nós te entregamos a nossa vida e te entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus, o que o Senhor deu destino, Deus, para esses valores, Deus, e que o Senhor Jesus continue abençoando essa casa de oração. Que o Senhor Jesus continue abençoando os nossos pastores, os necessitados, os nossos missionários, Senhor. Que o Senhor traga de todos os cantos, Senhor Deus amado, a tua provisão. E muito mais que isso, nós ofertamos a nossa vida diante do teu altar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos, longos, longos dias. Tão bom, com todo
ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo. Querido, você que está agora na tua casa e acha que está dando tudo errado e as coisas não vão para frente, e mesmo você indo à igreja, e mesmo você conhecendo a palavra de Deus, você acha que as coisas não dão certo para você. Mas eu quero te dizer que a bondade de Deus, ela faz parte do caráter dele. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom se tá sol. Ele é bom se tá chovendo. Ele é bom se você tem dinheiro na conta. Ele é bom se você não tem dinheiro na conta. Não desanima, não desanima, não desanima. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Creia, não desista, não desista, não se prostre em meio às dificuldades, não se prostre em meio às dificuldades, mas creia, creia. Aleluia. Eu cantarei da bondade de Deus. Querido, faça disso uma oração. Faça disso uma oração. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Entregamos, Senhor, o nosso louvor e a nossa vida. Obrigada, Jesus, pela tua presença neste lugar. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Nós te adoramos e nós te agradecemos. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, amados? Como é bom adorar a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Se você encontrar, coloque-se em pé, por favor, em reverência a esta palavra. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Pai amado, esta é a tua palavra, Senhor. Ela não me pertence, não pertence a nenhum ser humano, porque foi a tua palavra, Senhor, que o Senhor confiou a homens, Senhor, santos que escreveram, que anotaram essa história, Senhor, e nós confiamos que ela é a história verdadeira daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, colocando algo em nossos corações nesta noite, para podermos, Senhor, aqui nos alimentar com a tua palavra viva e poderosa. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos podem se assentar. Amados, esse texto, essa palavra, é um fenômeno, né, que aconteceu. Não é algo comum. E é interessante uma coisa que não aconteceu com qualquer pessoa. Aconteceu com homens, com magos. Só para os irmãos entenderem, magos eram aqueles que perscrutavam, que pesquisavam, que liam, que olhavam para o céu, para as estrelas, para compreenderem algo sobre a criação de Deus. Mas uma coisa muito interessante é o seguinte, que eles eram do Oriente. Eles eram descendentes de Sem, filho de Noé. Eles eram semitas. E eu comecei a me perguntar, eu falei, Senhor, aonde que eles viram? Onde eles viram que uma estrela iria guiar eles a Jesus Cristo, ao Rei dos Judeus? Como que eles entendiam isso? Só para os irmãos compreenderem alguma coisa a mais, para a gente entrar nesse assunto, lá em Números capítulo 24. Números 24. Números 24, versículo 15, 16 e 17. Acompanhe aí para vocês verem. Isso aqui é uma profecia, viu, amados? É um profeta que estava dando uma visão que ele teve. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Versículo 15 em diante, eu vou reler para ler o versículo 15. Então proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos. Aí o versículo 17 novamente. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro. Irmãos, isso aqui foi dito 1400 anos antes de Cristo. Esta profecia de Crônicas. 1400 anos antes. Aí eu fico imaginando, peraí, esses magos, eles eram contemporâneos de Jesus, do nascimento de Jesus. Quem guardou esta profecia? Quem guardou esta visão que este profeta teve em Israel? Foi o povo de Israel? De maneira alguma. Eles não sabiam absolutamente nada sobre esta profecia. Os antepassados de Israel haviam ouvido e ficou registrado no livro de Crônicas esta profecia,
Mas Israel não guardou esta mensagem. Se eles tivessem guardado, amados, eles teriam esperado. E é interessante como que este povo lá do Oriente tem esta informação. Alguém ouviu lá, naquele dia em que Balaão proferiu aquela visão, aquela profecia. E foram guardando nos seus corações os antepassados destes reis magos, ou destes pastores, ou destes magos. Que a Bíblia não diz, tem algumas versões que dizem reis magos, mas aqui está dizendo, que diz que vieram uns magos do Oriente, uns cientistas, estudiosos. Alguém diz que eles eram reis, sabe por quê? Porque eles foram procurar o rei Herodes. Ninguém podia chegar e entrar no palácio de Herodes e conversar com Herodes, se não fosse um rei. Por isso que as pessoas deduzem que sejam reis. Porque eles foram até Herodes. Mas uma das coisas, amados, que nós deveríamos trazer a nossa realidade de hoje, é estes homens, 3 homens, guardarem isso no seu coração como uma promessa, que estava vindo de antepassados e antepassados, 1400 anos. Eles esperavam, foi passando de pai para filho, de pai para filho, e as coisas vieram sendo guardado possivelmente, a Bíblia não fala, mas possivelmente, aqueles antepassados deles havia dito, olha, isso é verdadeiro, esperem o nascimento do rei dos judeus, ele vai nascer, ele será o Messias prometido para Israel. E é interessante que eles veem, né, a estrela. Uma estrela, quando eles olham para o céu, eles veem a estrela do rei dos judeus. Como é que eles sabiam que era a estrela do rei dos judeus? Não sei. Como? Mas eles viram a estrela do rei de Israel. Eles viram, e ao sair lá do Oriente, muito longe, saíram para visitar, para conhecer o rei que havia nascido. Porque eles disseram, ele chegou. Ele chegou. Então eles vieram dias e dias no lombo de camelos, que era a forma de se viajar naquela época. Dias e dias, um tempo incrível, caminhando pelos desertos, para ver a Jesus Cristo, ver o rei dos judeus que havia nascido. Nós percebemos nesses 3 homens uma confiança, uma fé tão arraigada, que Deus, na sua infinita misericórdia, ao olhar para o coração daqueles homens, Ele olha e vê o que no coração daqueles homens? A fé de que um rei nasceria. Ainda não existia. Eles só tinham uma promessa. Como hoje nós temos uma promessa, nós chegaremos lá daqui a pouco. Como hoje nós temos uma promessa, eles tinham esta promessa. E quando eles viram, e Deus deu então um sinal, eles esperavam um sinal. Eles esperavam por um sinal sobrenatural. Fenomenal, né? Um fenômeno.
Imagina uma estrela guiando 3 homens. A estrela lá no céu, lá, eles andando e a estrela indo. De repente, viravam lá numa estrada lá e a estrela indo. À frente deles, indicando o caminho que eles tinham que seguir para encontrarem Jesus Cristo em Belém. Eles tinham um objetivo, tinham um alvo, tinha uma espera. Eles tinham no coração deles uma coisa que nós deveríamos ter, que nós deveríamos aguardar a herança que Deus deu para nós, com sinais. Com sinais. Será que nós temos sinais? Daquilo que nós esperamos, que nós aguardamos? Nós temos sinais? E é interessante que esse texto de Números foi aonde foi baseado, não tinha como esses homens saberem. 1400 anos foi dito e ficou registrado na Bíblia. Eles sabiam porque havia sido dito que uma estrela nascerá de Jacó e ele terá um cetro. Sabe o que significa? Uma estrela que vai nascer, ele terá um cetro, significa vai nascer um rei. Cetro, quem punha um cetro, quem pode possuir um cetro, é rei. E eles tiveram muito tempo, e aquela profecia foi passando, como nós dissemos, foi passando de geração a geração. Quem guardou isso? Pelo que nós sabemos, 3 homens somente. E o povo de Israel? Alguém guardou isso? Ninguém sabia da profecia. Será que nós estamos vivendo alguma coisa parecida com isso? Com certeza. Há uma profecia para nós. Haverá um sinal para nós. Nós precisamos estar atentos, porque a palavra do Senhor diz isso. Quando Jesus, quem disse, quando vocês verem essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças. Você não sabe o que isso significa? Levantar as cabeças? Sabe o que significa? Olhem para os céus, de onde virá a vossa redenção. Tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos das coisas puramente naturais e olhem para as coisas espirituais que o Senhor deixou para nós. Como os reis magos, nós deveríamos pegar como exemplo para a nossa vida. Não se esquecer jamais das promessas que foram dadas a nós, como cristãos. E olha, e vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu glorifico a Deus porque fazem 2000 anos, 2000 e tantos anos, 2000 e poucos anos, que a nossa herança foi determinada, o pacto que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fez com toda a humanidade. Foi feito. E ainda nós, eu acredito mesmo, que ainda nós, como aqueles reis magos, imagina, são 3, amados. Será que não tinha ninguém mais? Possivelmente não. 3 haviam guardado a promessa de Deus, que nasceria um rei de Israel todo-poderoso, que teria um cetro da justiça nas suas mãos. E a nós foi dado o quê? Qual é a herança que nós aguardamos? A vida eterna
em Cristo Jesus, no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a estrela, essa estrela que esses magos viram, e a estrela que nós seguimos, é a estrela da glória do Senhor Jesus Cristo. Eles viram, na verdade, a estrela que significa a glória do Senhor Jesus Cristo. Foi revelada a eles, que eles saíram do Oriente e foram então em toda aquela caminhada, dias e dias de viagem, para chegar e ver o Rei dos Judeus, a grande promessa que havia sido prometido. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 a 28, 26, 27 e 28. Olha o que diz: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim também, como recebi, assim também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos perceberam que as igrejas de Cristo, as igrejas locais, sempre terminava com esta frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, todo domingo, principalmente, agora antes até era no meio da semana, agora é mais no domingo, por enquanto, né? E muitas pessoas ainda já estão achando que também o domingo não precisa estar. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos, é tão importante nós estarmos, pelo menos nos domingos, né? O dia que nós denominamos Dia do Senhor, para como estes reis magos, os irmãos perceberam o que eles fizeram? Olha o que diz no texto de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para quê? Para quê que nós estamos aqui? Adorá-lo. Nós viemos para adorá-lo. Nada mais. Nós não viemos aqui porque Ele vai dar riqueza financeira para nós. Ele não vai dar uma casa nova, Ele não vai dar porque não é esse o propósito nosso na presença do nosso Rei e Senhor. O nosso propósito é adorar a Jesus Cristo. Adorar a Jesus Cristo. Render honras e louvores ao nome dEle. Foi dito hoje durante o louvor. Render honras e louvores ao nome de Jesus Cristo. Deus nos chamou para isso. Irmãos, sabe qual é o propósito? Para que propósito nós adoramos a Jesus? Às vezes a gente pensa, não, Ele quer adoração, então nós vamos adorar. Puxa vida, né? Não, amados. Sabe por quê? Porque a glória dEle desce no lugar onde Ele é adorado.
E a glória dele resplandece no meio do povo dele, resplandece nas nossas vidas, resplandece dentro do lar, da família, do lar aonde o nome dele é adorado. E muitas vezes nós não aprendemos isso. Ele precisa ser adorado para que a glória dele olha o que diz lá em Apocalipse, voltando em Apocalipse, capítulo 2. Olha o que diz, é tão importante isso para nós. Apocalipse 2, 26 a 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Será que Jesus vai dar uma estrela para a gente? Falar, toma uma estrelinha aqui, ó. O que significa a estrela? Significa a glória de Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Lá em Isaías 9:2, que eu gosto tanto desse texto, diz assim, um povo que jazia em trevas viu grande luz. E os que estavam, os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isso significa que aquele que vive em escuridão da ignorância, a escuridão causada pelo sofrimento, a escuridão causada pela falta de entendimento das coisas do nosso Criador. Porque o nosso Criador, para nos mostrar o seu poder sobre a vida dos homens, Ele fez com que esta luz viesse dos céus e resplandecesse na terra, para que todo homem olhasse para esta luz e fosse iluminado na sua escuridão, da sua ignorância, fosse livre, libertado de todos os seus pecados. Porque quando as trevas recebem a luz, todas as obras das trevas desaparecem, amados. Porque as trevas, o poder das trevas, as coisas que estão ocultas nas trevas, quando a luz entra, tudo é desvendado. Não há nada oculto. Mas é a mesma coisa de você viver eternamente numa casa completamente. Você nasceu naquela casa. Você nasceu ali, você viveu ali a sua vida inteira. E você caminha por aquela casa não tem um único ponto de luz dentro dela. Não existe janelas, não existe entrada de luz nenhuma. E de repente aquela pessoa que nasceu naquela casa, ela aprende a caminhar por aquela casa, apalpando as coisas, os objetos, colocando a mão e vendo que caminho que ele vai tomar dentro daquela casa. Assim somos nós antes do advento do Messias, do Rei de Israel, do Rei Jesus Cristo. Nós jazíamos em trevas. É o que diz o texto de Isaías. Um povo que jazia em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque é tão mais fácil morrer, terminar a sua vida de uma forma precoce, quando se vive na escuridão e nas trevas. Amados, isso tudo é espiritual, não é físico. Porque é o nosso espírito, nossa alma caminhando em trevas.
sem entendimento, sem sabedoria, no meio do sofrimento, vivendo de uma forma ignorante, ignorando toda a verdade de Cristo Jesus. Quando Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele estava dizendo exatamente isso, ele estava dizendo, eu sou aquele que deveria de vir, o cetro poderoso que viria de Jacó, a estrela poderosa que nasceria de Jacó. A minha glória, a glória que eu trouxe dos céus, agora está disponível para a vida de vocês. Para a vida de cada um de nós. Está disponível. Por que nós deveríamos viver na ignorância absoluta? No sofrimento que causa a escuridão e as trevas? Trevas, amados, não é escuridão que nós vemos quando apaga essa luz, não. Ainda tem alguma coisa para a gente perceber onde nós estamos. Trevas é uma escuridão absoluta na alma. É uma escuridão absoluta que o Espírito que está em nós, que Deus nos soprou em nossas narinas, não pode enxergar absolutamente nada. Não pode ver a verdade. Não pode ver a verdade. E aqui é interessante que esse texto de Apocalipse, no versículo 28, diz assim, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A minha glória eu vou dar para vocês. A minha glória vai resplandecer na vida daqueles que abriram seus corações e permitiram que eu fizesse morada nele. Aleluias. A minha glória eu vou dar, esta luz poderosa, a estrela da manhã poderosa, será dada a todo aquele que já não mais tem o domínio sobre a sua vida, mas entregou o seu coração e a sua vida inteiramente a mim, para crer em mim e para receber de mim esta luz poderosa que eu trouxe dos céus para a terra. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Os irmãos, sabem por que as pessoas perecem? Perecer, amados, é morrer, é sofrer consequência de um monte de coisas ruins. Para que não pereça, Jesus estava dizendo, porque eu vou dar a minha glória, a minha luz. Tanto que ele disse lá em Mateus, ele diz assim, vós sois a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Dizendo para aqueles que crescem nele, aqueles que haviam crido nele, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Você já pensou que responsa? Que responsabilidade que nós temos? Ser luz e sal. Sal não significa para fazer comida, mas é para dar sabor à própria vida. Dar sabor à vida. Nós temos algo que pode dar sabor à vida daqueles que perderam a esperança completamente, que já não sabe mais o que fazer da sua vida. Nós fomos chamados para ser sal, para nos relacionarmos com as pessoas e levar para eles um sabor diferenciado da vida que Deus deu àquela pessoa. Então, o que significa esse texto do Apocalipse 28? Significa que nós reinaremos com Jesus Cristo. Nós reinaremos com Ele. Essa é a promessa, a herança
que nós aguardamos. Nós reinaremos com Ele. Os irmãos sabiam. Às vezes a gente olha, né, o mundo agora, principalmente com esse monte de guerra para tudo quanto é lugar, né? Como foi falado domingo passado aqui, há uma guerra espiritual acontecendo, onde milhares de cristãos e irmãos nossos estão morrendo e os meios de comunicação não estão nem aí. Milhares e milhares estão morrendo. São milhões perseguidos neste exato momento. Um verdadeiro genocídio contra cristão está se dando neste momento, amados. E ninguém toma um mínimo conhecimento, sabe por quê? Porque as pessoas que vivem em trevas dizem assim: vocês não são da luz, vocês merecem a morte. Vocês merecem a morte. A morte é para vocês. Vocês não servem para mais nada a não ser para serem perseguidos, presos e torturados. Por quê? Por que será? Os irmãos sabem por quê? Eu estava pensando essa semana sobre a mensagem que foi dada no domingo, sobre a igreja perseguida. Eu estava pensando, por que tem tanta perseguição? Essa semana eu comecei a meditar e comecei a ler materiais sobre perseguição da igreja. Foi aqui que aconteceu isso. Eu cheguei a este texto por causa disso. Porque nós resplandecemos a luz de Cristo. E a luz do Senhor Jesus não é bem-vinda num mundo de trevas, amados. É tão simples. O mundo de trevas jamais vai aceitar a luz de Cristo Jesus. Jamais um mundo onde se odeia, onde o ódio é o principal tópico, até dentro das famílias. Não é só na sociedade, não. Até dentro das famílias. O ódio é aquilo que as pessoas têm mais como importância para a sua vida, odiar. Nós pregamos o amor. E amor incondicional. Incondicional significa que não tem nada, não quer nada em troca. Pensa nisso para vocês verem. Um amor que não quer nada em troca. Que doideira, né? Imagina uma pessoa que odeia as pessoas por amar. Por dizer, não, tudo bem, eu te amo. Eu vi um testemunho na Portas Abertas, essa semana, não foi antes, quando, na semana antepassada, eu vi um testemunho de uma pessoa que está fugindo. Perdeu a casa, perdeu a família. Perdeu a família porque a sua família foi morta. Toda a família, filhos, esposo, todos foram mortos. E essa pessoa largou tudo que tinha para trás, toda a história. Eles viviam ali, haviam nascido ali. Os pais, os avós, a sua descendência era daquele lugar. E essa pessoa foi um missionário da Portas Abertas e perguntou para essa pessoa o seguinte, falou, mas me diga uma coisa, o que você pensa dos seus perseguidores? Ele, chorando, ele disse, eu os amo. Eu amo eles. Porque a alma deles é muito
importante para Jesus. Porque Jesus pagou um preço pela alma deles também. Mas e sua esposa, seus filhos que foram mortos, ele disse, dói. Incrivelmente, há um vazio dentro do meu coração enorme, mas o amor de Jesus por mim é tão maior do amor que eu tinha, que eu tenho pelos meus filhos que se foram, pela minha esposa que se foi, que eu tenho que amar os meus inimigos. Sabe por que isso, amados? Preste atenção. Eu vi uma jornalista essa semana não, ontem, dizendo o seguinte, creio que muitas pessoas devem ter visto isso. Ela disse, imagina Israel, morreu lá uma meia dúzia lá, né? Só jogaram umas bombinha. Sabe quantas toneladas tinham as bombas? Alguém se preocupou em ver o peso daquelas bombas? A mais leve tinha 1.690 quilos. A mais leve. Imagina a carga de explosivo que tinha isso. Aí a jornalista disse, Israel está reclamando à toa, porque foi umas bombinhas que eles jogaram lá. Amados, quando uma pessoa chega e vê as coisas nesse nível, você pode ter convicção e certeza. Ela não vive na luz. A luz da glória do Senhor Jesus Cristo está muito longe deste coração. É um coração completamente em trevas. É um coração que não tem mais esperança. Não tem mais esperança. Isso eu estou dizendo, não estou dizendo porque é Israel. Eu estou dizendo que por qualquer pessoa. Alguém que exalta uma morte de uma forma criminosa, não tem como a gente localizar um ponto de luz naquele coração. Inclusive alguns inimigos, amigos dela, né, ficaram chocados com o que ela disse. E inclusive hoje ela foi a público pedir desculpas. Não é bem assim, não é pedir perdão pelo que ela falou. Foi pedir uma desculpinha meio esfarrapada só porque ficou ruim para ela. Não é porque era moralmente errado aquilo que ela fez. Numa rede de televisão famosa, no ar, né? Entrando na casa das pessoas. Pior, né? Ao vivo, que não tem como voltar atrás, né? Não tem como editar. Então, amados, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Por que as pessoas dizem isso? Nós estamos vivendo num tempo, o sinal que nós temos, um dos maiores que nós temos sobre a volta de Jesus, é as pessoas expondo aquilo que está dentro do coração delas. Aquilo que elas são de fato. Não aquilo que ela mostra no Facebook ali e tal, não é nada daquilo. Aquilo que verdadeiramente está dentro do coração humano. Nós estamos vivendo num momento em que está passando como se fosse a peneira, né, peneirando o trigo, onde qualquer pedra, qualquer sujeira vai caindo para fora
e a peneira vai abanando e vai saindo a escória e ficando somente o grão do trigo na peneira. Nós estamos vivendo este momento. Mas eu creio que muitas pessoas não vão acreditar nisso. Ela diz, não, peraí, isso é um... Mas olhe, estes reis magos, ou melhor, os reis magos, foram levados até Jesus Cristo pela sua estrela, pela estrela de Jesus Cristo. Aquela estrela não era dos reis magos, ou dos magos. Era a estrela de Jesus Cristo, a estrela da glória de Cristo. Nós também fomos atraídos pela cruz. E Deus nos deu uma promessa através daquela morte, através da morte de Jesus Cristo na cruz. Não é uma coisa simbólica. Não é uma cruz com alguém pregado, esquece isso. Jesus já saiu de lá no terceiro dia, ele foi enterrado e a partir dali, no terceiro dia, quando ele foi enterrado, no mesmo dia que ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou. A cruz está vazia. A cruz está vazia, amados. Ela não tem mais ninguém lá. Porque o nosso Salvador e o nosso Senhor, que ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai, esperando o dia em que a trombeta irá tocar. É isso que nós esperamos. Como os magos, aqueles magos estavam esperando, receberam dos seus pais receberam dos avós, bisavós, e assim por diante, por 1400 anos. Receberam aquela mensagem e guardaram nos seus corações, passando para as gerações futuras. E terminou que três magos, que deveriam passar o dia inteiro, quando será, hein? Vamos olhar para o céu. Vamos olhar para o céu para ver se a gente, para não perdermos o advento da estrela do Rei dos Judeus, que vai chegar. Nós precisamos, como esses magos, não tirar os nossos olhos dos céus. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Eu virei num dia e na hora que ninguém sabe. Com grande som de trombetas, eu descerei nas nuvens dos céus para buscar a minha igreja. Você crê nisso? Você crê que você está esperando Jesus, a volta do Senhor Jesus? Amados, não importa quando Ele virá. A coisa mais importante é nós passarmos para os nossos filhos que Ele vai voltar. Se nós dormirmos antes, nós acordaremos no dia da ressurreição. Então nós temos essa esperança de que um dia, se nós dormirmos, nós ressuscitaremos com Cristo, para nos encontrar com Ele nos ares. Então nós devemos, eu já falei isso para os irmãos aqui, mas só lembrando, eu tenho dois decalques, como é que chama isso? Adesivos. Na janela, um na janela do nosso quarto e o outro lá na copa, na janela. Escrito assim: será hoje que ele vai voltar? Só isso. Mas toda vez que eu olho para aquilo, eu falo assim: o Senhor, será hoje? Deveríamos colocar isso no nosso coração, pela manhã, falar: Senhor Jesus, será hoje?
que o Senhor vai voltar. Estamos esperando, amados, como esses magos estavam esperando a vinda do Rei dos Judeus, para adorá-lo. E um dia nós estaremos, todos os que subirem com Ele, estará no reino dos céus. Eu acredito que vai ser, já seja, né? Porque no reino dos céus não tem tempo, né? Que será uma das coisas que nem olhos viram, nem coração, nem ouvidos ouviram, nem coração, nem entrou no coração do homem o que está preparado para nós, que cremos, que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu tenho que dizer uma palavra que o meu coração, a partir do término desta mensagem, está falando, está vindo ao meu coração. Uma palavra que o apóstolo disse numa das suas cartas: não vos embaraceis com as coisas deste mundo. Sabe o que não embaraçar, amados? Não deixe o seu coração ser tomado pelas coisas deste mundo, porque não é aqui. Nosso lugar não é aqui. A nossa esperança não é aqui. Porque um dia Jesus voltará para levar a sua igreja. E eu creio, amados, creio mesmo. Estou falando para os irmãos, eu creio que será breve. Tudo está se cumprindo como a palavra do Senhor disse. Como Jesus nos alertou. Procura saber. Procure na palavra de Deus. As profecias estão lá. Para não sermos pegos de surpresa, nós devemos nos informar no maior livro que existe em toda a história da humanidade. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É o que nós cremos. É o que nós esperamos. Coloque-se em pé. Usando então este grande sinal que nos leva a Jesus Cristo, aí nós podemos entender a nossa missão neste mundo. Você sabe qual a tua missão nesse mundo? Não sei, eu estou orando para ver o que Deus quer fazer com a minha vida. Você não descobriu ainda? O que os magos fizeram quando chegaram lá? Nós viemos aqui para quê? Para adorá-lo. Adore ao Senhor. Porque quando você adora Jesus Cristo, então toda a palavra de Deus começa a se fazer real na sua vida. Você começa a entender os princípios da palavra de Deus. Então aí a gente pode entender a nossa missão neste mundo. Tudo que nós fizermos a partir dali vai ser apontando, né, para a glória do Senhor Jesus. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, Senhor. E eu quero que eu peço ao Senhor
Eu desejo isso, Senhor. Que o Senhor coloque este alerta no meu coração todos os dias da minha vida. Eu necessito de ter, Senhor, muito clara, Senhor, esta esperança, aguardar esta herança, Senhor, que o Senhor nos deu. Eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que ouviu esta mensagem nesta noite. E que o teu Santo Espírito venha falar a este coração, a esta vida, trazendo, Senhor, ao entendimento, à compreensão, que Tu és a nossa salvação, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós te agradecemos por isso, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro a Ti, meu Deus, pelos aniversariantes, pelo João Gomes, Senhor, o irmão da irmã Vitória, Senhor, pela Kailane, Senhor, pelo Prado Neto, que está fazendo, já oramos por ele, mas está fazendo hoje mais um aninho de vida, glória a Deus. E também pelo pastor Wellington, que será no dia 23. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos, meu Deus, orar a Ti, Senhor, pedir pela vida dessas pessoas que estarão, o Joãozinho, Senhor, o João Gomes, a Kailane, Senhor, o Prado Neto, que está fazendo hoje, e também o pastor Wellington, que estará fazendo mais um aniversário no dia 23. Que o Senhor possa, meu Pai, visitar o coração dessas pessoas de uma forma tão poderosa, que o Teu amor, a Tua graça, a Tua paz, seja, Senhor, o suficiente como uma presença constante, um presente constante na vida dessas pessoas que estão realizando, Senhor, mais um aniversário. Eu Te glorifico e Te agradeço pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Oramos também, meu Deus, pela irmã Evelyn, que está enferma. Senhor, toma em Tuas mãos poderosas, Senhor, a Tua filha, dando a ela saúde, Senhor, física e também espiritual. E acima de tudo, fé suficiente para crer que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor cura e restaura. Pela Carla Salles, Senhor, que pede oração também, que o Senhor venha visitar ali o coração da Carla. E dê a ela, meu Deus, o entendimento e a sabedoria necessária para compreender que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, oramos a Ti, meu Deus, pela Eudine, que passou por cirurgia. Senhor, pela Joelma, que sofreu um acidente, Senhor. Toma em Tuas mãos poderosas, meu Deus, em o nome de Jesus. Que o Senhor visite ali, Senhor, essas pessoas. E também, meu Pai, eu coloco diante da Tua presença a vida do Yuri, que já está no hospital, Senhor, se preparando para uma cirurgia. Que o Senhor venha ali, meu Pai, usar os médicos, usar aquele cirurgião, Senhor, com poder e graça. E que o Senhor venha, meu Deus, ali visitar o coração do Teu filho, gerando no seu coração, Senhor, uma confiança, tal como o Senhor deu enquanto ele estava, Senhor, correndo risco de vida quando estava queimado. E o Senhor tirou ele daquele leito de enfermidade, Senhor. E eu peço em nome de Jesus que ele venha restaurar a confiança que ele tinha naqueles dias em que ele estava ali à beira da morte. Que o Senhor venha trazer a ele, Pai, a confiança necessária para permanecer, saber que Tu és aquele que é o mesmo ontem e hoje será para todo sempre. Senhor, que o Senhor possa assistir a ele neste momento ali, Pai. E que essa cirurgia seja, Senhor, sucesso para a sua saúde. Em o nome do Senhor Jesus. Eu oro a Ti e entrego nas Tuas mãos poderosas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Eu queria agradecer a Yara, que está conosco. Amém? E seja bem-vinda em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, à tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?
E no sábado que vem, nós teremos a nossa reunião do conselho. Eu queria marcar essa reunião com um certo tempo para a gente poder conversar. E também nós vamos fazer um café, para a gente estar tomando um café junto. Amém? E eu conto com todos os conselheiros. Eu sei que tem muitos que não estão aqui, talvez até pelo feriadão que teve aí, né, da prefeitura, o pessoal que foi viajar. Mas lembre-se que é muito importante a reunião do nosso conselho. Pai Santo, 7 horas da noite, tá bom? Tá bom, né? 7 horas? Tá bom. Movimento mix? Mas então, nós temos reunião do conselho. Bom, dá para fazer um movimento mix aqui e nós nos reunimos lá, o conselho. Eu não sei do conselho quem é que está envolvido com o trabalho do movimento mix. Amém. Amado Deus e Pai de misericórdia e graça, nós oramos a Ti e Te agradecemos, Senhor, por esta noite, pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite, aqueles que estão nesta live, cada família, meu Deus, que o Senhor ali possa colocar, Senhor, a Tua glória dentro desta família, Senhor, e que eles venham a reconhecer que a Tua glória, a Tua majestade é Tua somente e de mais ninguém, Senhor, que eles aprendam a glorificar e engrandecer o Teu nome. Nós Te agradecemos, meu Deus, por esta noite em Tua presença, em nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos dá, para vivermos, Senhor, em Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a unidade, que só o Espírito Santo do Senhor pode gerar em nossos corações, seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Amém, amados?